Seja muito bem-vindo ao episódio 4 da série Provérbios Explicado, a sabedoria que vem do alto. O tema de hoje falará sobre justiça e prudência no caminho de Deus, conselhos dos sábios. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, te convido a assisti-los depois deste. No primeiro falamos sobre o valor da sabedoria, capítulos 1 a 9. No segundo, sobre o caminho do justo e do ímpio, capítulos 10 a 15. E no terceiro, aprendemos sabedoria nas decisões e na conduta, capítulos 16 a 22, onde vimos que os planos humanos têm valor, mas é o Senhor quem dirige os passos. Hoje, entramos em uma nova seção do livro, que reúne os chamados Ditos dos Sábios, ensinamentos práticos que revelam como aplicar a sabedoria de Deus nas situações do dia a dia. São conselhos sobre justiça, disciplina, relacionamentos, generosidade e prudência. Aqui, a palavra nos mostra que sabedoria não é apenas teoria, mas prática. É a arte de viver de forma equilibrada e justa diante de Deus e das pessoas. Antes de continuar, já aproveite para se inscrever no canal Deus e Eu, deixar o seu like e compartilhar este estudo com alguém que precisa de direção e sabedoria espiritual. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer esta comunidade de fé. A pergunta que nos guia neste episódio é: como viver com sabedoria nas relações e nas decisões do dia a dia? Vivemos tempos em que muitos têm conhecimento, mas poucos têm discernimento. E é por isso que Provérbios nos chama a andar com prudência, a escolher com sabedoria e a agir com justiça, mesmo quando é mais fácil seguir o caminho da multidão. Então prepare o coração, porque nos capítulos 22 a 24, veremos como os conselhos dos sábios formam um caráter temente a Deus e ensinam a agir com equilíbrio e fé em todas as circunstâncias da vida. O capítulo 22 de Provérbios abre esta nova sessão com verdades profundas sobre caráter, justiça e o valor do temor do Senhor. Salomão começa nos lembrando que o verdadeiro tesouro não está nas riquezas, mas no bom nome e na integridade. Provérbios 22, versículo 1 diz: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aqui vemos que a verdadeira prosperidade vem de um coração humilde. A humildade abre portas que o orgulho fecha, e o temor do Senhor é a base que sustenta todas as bênçãos. Quem teme a Deus vive com equilíbrio, sabe esperar o tempo certo e evita decisões precipitadas. Outro ensinamento marcante está em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Salomão nos lembra que o temor do Senhor deve ser transmitido de geração em geração. Educar é um ato de fé. É plantar valores hoje para colher sabedoria amanhã. O lar é o primeiro altar, e os filhos aprendem mais com o exemplo do que com as palavras. Por isso, ensinar o caminho certo é o maior legado que um pai ou mãe pode deixar. O capítulo ainda traz alertas sobre o perigo da injustiça e da opressão. Provérbios 22, versículo 16, adverte: o que oprime o pobre para aumentar a sua fazenda, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. A sabedoria de Deus é justa. Ela nos chama a viver com compaixão e equilíbrio, lembrando que todo recurso é uma responsabilidade diante do Senhor. A generosidade abre caminhos, enquanto a ganância leva à ruína. Em resumo, o capítulo 22 nos mostra que a vida abençoada é resultado da humildade, da integridade e do temor do Senhor. A sabedoria não busca reconhecimento, busca agradar a Deus. E quem vive com esse propósito encontra graça, favor e estabilidade em todas as áreas da vida. O capítulo 23 de Provérbios nos conduz a uma das áreas mais desafiadoras da vida espiritual: o domínio próprio. Aqui,
Salomão nos alerta sobre os perigos das paixões descontroladas, da cobiça e dos excessos, mostrando que a sabedoria verdadeira se revela na disciplina diária. Provérbios 23, versículo 4, adverte: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Em outras palavras, Salomão nos lembra que a busca por riquezas sem propósito desgasta a alma. A sabedoria não está em acumular, mas em saber quando parar. Deus deseja que vivamos com equilíbrio, usando o que temos com gratidão e não com ganância. Mais adiante, ele fala sobre a importância de guardar o coração diante das tentações. Provérbios 23, versículo 17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. A inveja é uma armadilha sutil. Ela nasce quando olhamos demais para os outros e esquecemos de agradecer pelo que temos. Mas o temor do Senhor nos ensina a contentar-nos com o que vem dele, porque a recompensa do justo sempre chega no tempo certo. Salomão também orienta os pais a educarem com firmeza e amor, lembrando que a disciplina é expressão de cuidado. Provérbios 23, versículo 13, ensina: não retires a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. O propósito aqui não é a punição, mas a correção que gera crescimento. Assim como Deus nos corrige em amor, também somos chamados a guiar com sabedoria aqueles que estão sob nossa responsabilidade, filhos, discípulos ou pessoas que aprendem conosco. No final do capítulo, Salomão nos alerta ainda sobre os perigos da embriaguez e da falta de controle. Provérbios 23, versículo 31, aconselha: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Essas palavras apontam para a necessidade de domínio próprio, não apenas sobre o vinho, mas sobre qualquer prazer que possa dominar o coração. A verdadeira liberdade está em viver guiado pelo Espírito Santo e não pelas paixões humanas. Este capítulo nos ensina que a sabedoria se manifesta quando aprendemos a dizer não ao que parece bom, mas nos afasta de Deus. O domínio próprio é um fruto do Espírito e a chave para uma vida de paz, equilíbrio e maturidade espiritual. O capítulo 24 encerra esta sequência dos ditos dos sábios com conselhos poderosos sobre justiça, prudência e resiliência espiritual. Salomão nos chama a viver com discernimento e coragem, lembrando que o justo não se define pela ausência de quedas, mas pela capacidade de se levantar em fé. Provérbios 24, versículo 16, declara: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Essa é uma das verdades mais belas e encorajadoras de todo o livro. O justo pode cair, errar, fraquejar, mas nunca permanece prostrado, porque o Senhor o sustenta. A sabedoria não elimina as lutas, mas nos dá força para continuar. Cada queda é uma oportunidade para aprender, amadurecer e recomeçar com mais dependência de Deus. Salomão também adverte contra o desejo de vingança e a inveja dos maus. Provérbios 24, versículo 19, diz: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Em tempos de injustiça, é fácil perder o foco e se entristecer com a aparente prosperidade dos ímpios. Mas a palavra nos ensina a descansar na justiça de Deus, porque a recompensa do justo é eterna e o futuro do ímpio é breve. A paz está em confiar que o Senhor vê, julga e recompensa com perfeição. Outro princípio importante está no versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Aqui o texto nos chama a perseverança. A sabedoria não evita o dia mau, ela nos prepara para enfrentá-lo.
A força interior nasce da comunhão com Deus e da convicção de que Ele está conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Por fim, Salomão encerra o capítulo com uma parábola prática sobre o campo do preguiçoso. Ele diz em Provérbios 24, versículos 30 e 31: Passei pelo campo do preguiçoso e eis que tudo estava cheio de espinhos, o seu muro de pedras em ruínas. Essa imagem revela o perigo da negligência espiritual. Assim como o terreno abandonado se torna infértil, uma vida sem disciplina na fé perde vigor e direção. A sabedoria nos chama a cuidar da alma todos os dias, a cultivar a oração, o discernimento e o amor ao próximo. O capítulo 24, portanto, conclui este bloco de ensinamentos mostrando que a sabedoria verdadeira é perseverante, justa e prudente. Ela mantém o coração firme em meio às adversidades, confia no tempo de Deus e age com equilíbrio em toda a situação. Chegamos ao final deste episódio da série Provérbios Explicado, Conselhos dos Sábios, e o que aprendemos até aqui é uma verdadeira escola de sabedoria espiritual. Entre os capítulos 22 e 24, Salomão nos convida a viver com integridade, humildade e prudência, lembrando que o temor do Senhor é o alicerce de toda decisão acertada. Aprendemos que o bom nome vale mais que grandes riquezas, que o domínio próprio protege a alma de escolhas impensadas, que a disciplina é prova de amor e que a força do justo não está na ausência de quedas, mas na confiança de que Deus o levanta sempre. Esses ditos dos sábios são conselhos divinos para a vida prática. Eles nos ensinam a agir com justiça nos relacionamentos, a exercer misericórdia em meio às diferenças e a manter o coração firme mesmo diante da injustiça. A sabedoria de Deus forma um caráter equilibrado, moldado não pelas circunstâncias, mas pela presença do Espírito Santo. E é por isso que, antes de encerrarmos, quero te convidar a orar comigo. Vamos pedir a Deus que toda essa sabedoria não fique apenas na mente, mas desça ao coração e transforme nossas atitudes diárias. Que as verdades que ouvimos hoje se tornem prática viva, nos guiando a agir com amor, prudência e discernimento em cada área da vida. Agora, una o seu coração ao meu e vamos juntos buscar a sabedoria que vem do alto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra que ilumina o entendimento e endireita os nossos caminhos. Hoje aprendemos, através dos Provérbios 22 a 24, que a sabedoria não está apenas em saber, mas em viver com temor, prudência e equilíbrio. Como vimos em Provérbios 22, versículo 1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Pai, que o nosso caráter seja o nosso maior tesouro. Ajuda-nos a andar em integridade, para que o teu nome seja honrado em tudo o que fizermos. Também lembramos, Senhor, do ensinamento em Provérbios 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. Livra-nos da comparação, da inveja e da pressa de alcançar o que não vem de ti. Ensina-nos a confiar no teu tempo e descansar na tua vontade. Em Provérbios 24, versículo 16, a tua palavra nos assegura: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Pai querido, quando falharmos, levanta-nos em misericórdia. Quando formos tentados, fortalece-nos com o teu espírito. E quando o desânimo quiser nos paralisar, lembra-nos de que em ti sempre há recomeço e vitória. Senhor amado, pedimos que a tua sabedoria do alto governe o nosso coração. Que nossas palavras sejam suaves, nossos gestos sinceros e nossas decisões guiadas pela tua presença. Dá-nos discernimento para agir com prudência, coragem para escolher o certo e graça para permanecer firmes, mesmo quando o mundo seguir outro caminho. Concede-nos domínio próprio, humildade e fé.
Que sejamos exemplo de justiça, esperança e generosidade, refletindo a tua luz em cada atitude. Transforma o nosso interior até que a sabedoria seja vista em nosso viver, não apenas em palavras, mas em ações cheias de amor e verdade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua sabedoria é o bem mais precioso que poderíamos receber. Amém. E antes de encerrarmos este episódio, quero te fazer um desafio de fé. Durante esta semana, antes de reagir a qualquer situação, ore e declare: Senhor, ensina-me a responder com sabedoria, agir com prudência e guardar meu coração em tua presença. Em Provérbios 24, versículo 14, está escrito: Assim é para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão, e não será cortada a tua esperança. Essa é a promessa para todo aquele que busca a sabedoria divina com sinceridade. Quando deixamos Deus dirigir nossos pensamentos e atitudes, encontramos esperança, mesmo em tempos difíceis. A sabedoria não afasta os desafios, ela nos fortalece para vencê-los com fé e serenidade. Não caminhe sozinho. Convide o Espírito Santo a fazer parte das suas decisões, dos seus relacionamentos e dos seus sonhos. Permita que Ele molde o seu caráter e te ensine a agir com discernimento em cada passo. Declare nos comentários: Eu escolho viver com prudência, falar com amor e agir com sabedoria. E se este estudo e devocional edificou a sua vida, compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar a Deus as decisões de sua vida. Na próxima semana, continuaremos nossa jornada pela sabedoria divina com o episódio 5 da série Provérbios Explicado: Justiça, Trabalho e Generosidade, onde veremos como a sabedoria se manifesta no dia a dia e transforma o modo como servimos, trabalhamos e cuidamos dos outros. E lembre-se sempre: a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor te conceda discernimento, equilíbrio e graça para viver cada dia guiado pela sabedoria que vem do alto.